Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Vão entrando aí. A gente já vai começar a nossa live, mais uma live de quinta-feira, às 19h30. A gente sempre tem um encontro aqui no nosso Instagram, Hope Neuropsiquiatria. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa super especial que eu ainda não conheço pessoalmente, mas a gente já conversa há um bom tempo pelas redes sociais, pelo WhatsApp, fazemos parte de alguns grupos em comum que estudam o envelhecimento. A gente tem inclusive projetos juntos para o futuro, mas esse vai ser o nosso primeiro bate-papo. Vamos ver, ela já está online aqui. Pedi para a nossa equipe convidar ela. Fabiana Satiro, o Instagram dela é FabSat. E a gente já vai começar a nossa conversa. Antes, alguns lembretes que eu sempre faço no início das nossas lives. Toda quinta-feira a gente tem um horário marcado aqui, sempre com as temáticas no entorno das demências, do envelhecimento no geral. Oi, Fabiana, tudo bem? Ando, boa noite, tudo bem? E você? Boa noite, tudo ótimo. Estava falando para o pessoal que a gente ainda não se conhece pessoalmente. Essa é a nossa primeira conversa para valer, mas que a gente já tem um contato há um bom tempo nas redes sociais, não é? Pois é, a área traz essa proximidade, a pandemia e a distância física, né? Porque você está em uma cidade diferente da minha, também faz com que a gente não tenha encontrado pessoalmente, mas a gente ainda vai conseguir fazer isso. Com certeza. Na verdade, estou em outro continente, inclusive. Essa conversa estou fazendo aqui da Espanha. Ah, Bacana. tem um projeto legal que em breve o povo vai conhecer um pouco mais, mas a gente está desenvolvendo um projeto de conscientização das demências, um projeto global que vai acontecer no ano que vem, em maio, aqui em Santiago de Compostela, na Espanha. Ótimo. Mas essa não é a temática da nossa live, mas então estava dando os recados para o pessoal. Quinta-feira a gente tem um horário marcado aqui às 7h30, que as lives ficam gravadas no nosso perfil, então sempre que vocês quiserem revisitar alguma temática que já passou pelas nossas entrevistas, vocês podem acessar o nosso Instagram, elas estão todas lá gravadas. Vocês podem enviar para os seus amigos, familiares, para profissionais de saúde que também se relacionam com os temas. Buenas, o nosso assunto de hoje tem tudo a ver com demência, tem tudo a ver com envelhecimento no geral, tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com a Hope. A gente vai falar sobre dois tópicos, na verdade, que são muito importantes. O primeiro deles, a estimulação física e cognitiva de idosos. E o segundo, que também é tão importante quanto, é o empreendedorismo no mercado prateado. A gente sabe que cada vez mais, como nós estamos vivendo mais, né, Fabiana? Essa é uma realidade que cada vez mais aqui para frente a gente vai vivenciar Uhum. essa explosão da longevidade, e isso abre margem para duas coisas diferentes. O primeiro é a oportunidade para o investidor, e o segundo é a múltiplas oportunidades para o cliente também, para o consumidor acima dos 50, dos 60, dos 65 anos. E hoje, inclusive, os super idosos, não sei se esse termo é tão bem visto Familiar. quanto a gente imagina, mas os super idosos que também aproveitam acima dos 80 anos esse mercado com múltiplas opções. E nós vamos conversar hoje com a Fabiana Satiro, que é empresária, é pedagoga de formação, mestre em educação e pós-graduada em gerontologia. O currículo dela é grande pra caramba, não vou perder muito tempo aqui falando tudo, mas a Fabiana ela é sócio fundadora do 50 Mais Ativo, e a gente vai conversar então um pouquinho sobre esses dois universos, sobre a importância da estimulação física e cognitiva dos idosos e sobre as dificuldades e oportunidades para quem empreende nesse mercado. Então, boa Uhum. noite, Fabiana. Tudo bem contigo? Boa noite de novo, tudo bem? Um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Muito bom trocar mais um espaço aqui para a gente bater papo e trocar figurinhas. Não, é sempre muito bom. Essas lives, elas me abrem diversas perspectivas. Às vezes a gente entra nessas conversas com uma forma de pensar e a gente diversifica, a gente abre um leque de outras opções. Uhum. E eu sempre começo perguntando, e para mim isso é muito interessante, por que trabalhar com esse mercado, Fabiana? O que te trouxe para Uhum. empreender dentro do mercado da longevidade? Por que idosos? Tens alguma história especial, em específico, com demência? Qual é a história por trás dessa empreitada? Então, eu sou pedagoga de formação, trabalhava em escola com criança, como um pedagogo em geral atua. Mas
não sabia, nunca, não existia, quando eu entrei na gerontologia, não existia graduação em gerontologia e não se falava muito em um profissional que fosse trabalhar especificamente com os idosos. Não havia essa especialização, essa característica. E fui trabalhar com criança. E aí depois eu comecei um trabalho voluntário num centro-dia da prefeitura com idosos, e aí aquilo realmente me encantou e aquilo começou a fazer muito sentido. Né? Eu brinco que eu tinha, quando eu era criança, eu tinha amiguinhas no prédio da minha idade, mas eu também era amiguinha de todas as senhoras que moravam no prédio. Eu gostava de passar na casa de uma em uma. Eu morava no interior de São Paulo. Quando eu vinha para São Paulo, na casa da minha avó, eu visitava a vizinha dela de frente, que era uma senhora sozinha, e que eu adorava ficar horas lá ouvindo ela bater papo, enfim. E aí eu comecei a falar que era, né, me encantar pela área e ver que aquilo era muito agradável. Naquele momento a gente não pensava nessa área como uma área promissora, como mercado promissor. Então eu comecei mesmo por um interesse em atuar com essa população. Fui fazer as especializações, então comecei com um curso curto na PUC, falando sobre educação e envelhecimento. Comecei a ser voluntária na Abras, isso tudo nós estamos falando mais ou menos em 2004, 2005. Comecei a ser voluntária na Abras e entrei na sequência na pós em gerontologia lá da Unifesp, que foi onde eu aprimorei, e aí falei, não, é realmente isso que eu quero. Nesse inteirinho eu perdi meu avô. Meu avô e minha avó foram pessoas assim... A minha avó faleceu estão fazendo 3 anos, com 98 anos, e meu avô faleceu com 87. Ele era uma pessoa super ativa, uma cabeça Uau! genial. E foi uma grande perda. Então eu também resolvi trabalhar com essa área em função dessa referência. A minha avó faleceu com 98, faleceu com Alzheimer. Então, eu comecei a trabalhar antes de ser familiar de alguém. Posso te dizer que é bem diferente, né? Assim, quando você já conhece um pouco e depois vai para a área e você vê que não é tão fácil, né? Porque você conhece e orienta outras famílias que a sua você vai conseguir fazer. Né? A minha avó, mais numa fase mais inicial da doença, eu ainda conseguia fazer com ela a estimulação cognitiva. Nessa época, eu tinha o único grupo que a gente teve para pessoas com diagnóstico de Alzheimer aqui em São Paulo, um grupo de apoio e de estimulação cognitiva. Eu levava a minha avó junto, então ela participava desse grupo, que era coletivo, mas era muito diferente lidar com ela e lidar com os demais alunos do grupo. Você sabe, você cuidou da sua avó, né? Você sabe muito bem como que Até é pelo diferente. vínculo afetivo que a gente tem, né? Exato. Isso às vezes é um ponto super positivo, mas claro que às vezes dificulta o nosso processo por toda a aceitação, e esse vínculo afetivo vai minando um pouco parte do processo quando há uma negação também. Fernando, a gente tem um limite ali de atuação, porque você sabe que na cadeia da familiar, eles são hierarquicamente acima da gente, então é mais difícil mesmo. E foi isso, e fui me especializar. A última especialização que eu fiz foi em neuropsicologia, para não só trabalhar na estimulação cognitiva, mas também na reabilitação neuropsicológica. Sentia falta, queria avaliar melhor os meus pacientes, então fui entrar nessa área. E, de fato, assim, é a área que eu gosto e que eu fico. A gente fundou, eu e a Vera Calvila, que nos conhecemos na Abras. Ela é uma das fundadoras da Abras, da Associação Brasileira de Alzheimer. Nós fundamos juntas a 50 Mais Ativa e estamos aí com alguns projetos nessa área, inclusive, principalmente, a parte de estimulação cognitiva, né? Que é a nossa menina dos olhos, assim, é a parte que a gente mais gosta. E o mote do 50 Mais Ativa é justamente ter um envelhecimento mais saudável e se manter em atividade pelo maior tempo possível dentro de seus papéis ocupacionais. Como se consegue atingir esse objetivo, Fabiana? Isso mesmo. Então, a gente, na época que a gente fundou a 50 Mais Ativo, de contar um pouquinho por que surgiu, por que tem esse nome, porque vai fazer sentido com essa sua pergunta. A gente vem da Abras e vem da fase de que a gente já atendia as famílias quando já tinha o diagnóstico e muitas vezes já estava numa fase moderada. E os familiares, além de precisar desse apoio, porque é muito cansativo, você sabe, eles também estavam sempre muito angustiados de, se meu pai teve, eu também vou ter a doença. E aí aquele estresse do cuidador, eles
tô com sintoma, eu já tô ficando igual, eu já tô esquecendo. E aí a gente conversava muito a respeito das pesquisas que estavam saindo, comprovando que, por mais que exista uma questão genética, o estilo de vida ainda é o maior fator responsável pelo desenvolvimento de uma síndrome demencial, né? Foi a época do estudo das freiras que saiu e que mostrou que você pode ter a doença de Alzheimer sem ter a demência. Então a gente falou assim, poxa vida, vamos parar de apagar o incêndio, vamos começar a prevenir o incêndio, né? Por que a gente não atua com quem ainda pode mudar do estilo de vida e conseguir recuperar para evitar o máximo possível ou retardar o máximo possível o surgimento da doença? Então, a 50 Mais Ativos surge com esses dois pontos, né? Trabalhar numa estimulação física, cognitiva, social, de relacionamento e de incentivo a conhecer o que é importante para se envelhecer bem, a partir dos 50 anos, mas principalmente após os 60, mas atender também as famílias que estão já com um idoso demenciado. Por isso que a gente fala 50 mais ativo. A maior parte dos cuidadores está dessa faixa etária para cima. São raros os cuidadores, ou quando é cuidador, né, como foi seu caso, muito mais novo, não necessariamente é o cuidador principal, é o cuidador que toma todas as decisões. Então, na nossa vivência, a gente entendeu que 50 mais ativo faria muito sentido para ser a nossa empresa. E aí nós começamos com isso e temos aí alguns projetos que foram modificados também em função da pandemia. Então a gente passou tudo que era presencial para modalidade online. Agora estamos num híbrido, mas o foco é ensinar que o estilo de vida, desde a estimulação física, a estimulação cognitiva, a adaptação às alterações que são esperadas do envelhecimento, porque isso também é importante a gente falar, né, Fernando? Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai sentindo a nossa cabeça funcionando de uma forma diferente. E existem estratégias mnemônicas, estratégias que a gente pode usar, recursos no meio que a gente pode usar e aprimorar para burlar e para não sentir tanto essas alterações cognitivas que são próprias do processo de envelhecimento. Embora cada um envelheça de uma forma, porque o envelhecimento é uma consequência da nossa vida inteira, ele não acontece só quando a gente faz 60 anos em diante, né? Ele é uma consequência, mas é possível sim em qualquer fase, as pesquisas estão aí mostrando, né, cada vez mais, que a gente pode, a qualquer momento, mesmo que não tivesse, quanto antes melhor, né? Vamos deixar claro, é claro que quanto mais cedo a gente começar a ter um estilo de vida saudável e favorável, a gente vai chegar melhor na velhice. Mas mesmo quem só se deu conta disso agora, porque não se falava disso há muito tempo atrás, é possível fazer agora, né? Então, antes tarde do que nunca. Então, a gente ensina as estratégias mnemônicas, estimula a socialização, estimula continuar buscando... Você já falou 2 vezes o termo mnemônico. Explica para o pessoal o que são essas estratégias. Sim, são estratégias que vão te ajudar a memorizar melhor ou a recordar, a lembrar melhor alguma coisa. Então, por exemplo, conforme a gente vai envelhecendo, tem um fenômeno muito comum que a gente fala que é o fenômeno da ponta da língua, né? A gente quer falar a palavra está na ponta da língua e não vem. Isso é uma alteração em acesso lexical, que também é um pouco própria do envelhecimento. Na verdade, a gente vai ficando com muita bagagem acumulada e vai sendo mais difícil encontrar. Eu sempre faço a metáfora de uma gaveta. A criança tem a gaveta vaziazinha, tudo que ela vê, ela vai guardando naquela gaveta. Quando a gente está adulto, a gente já guardou tanta coisa lá dentro e ainda é capaz de guardar, que às vezes para achar você demora um pouco mais. Então, para acessar, você sabe, mas para acessar a informação às vezes não é tão rápido. Então, uma técnica, por exemplo, mnemônica, é criar pistas para você mesmo. Então, tem, por exemplo, para lembrar o nome de alguém, vamos supor que eu não lembre seu nome, eu posso percorrer mentalmente o alfabeto até identificar, não, eu acho que o nome dele começa com F. E aí eu vou tentando por sílaba, é Fá, é Fê, é Fê, é Fernando, é Felipe, e aí eu vou até conseguir, eu aprendo a criar técnicas para mim mesma.
Isso é um dos exemplos. Existem outras, existem técnicas para decorar nome, para memorizar senha, para se adaptar com compromissos, para lembrar de tomar os medicamentos, ou aquelas que quase todo mundo passa em qualquer idade, assim, mas será que eu tranquei a chave a porta mesmo quando eu saí de casa? Não, Será que essa é carro? minha vida cotidiana. Então, isso é uma técnica que a gente chama de automonitoramento. Então, você, quando fecha a porta, você fala, inclusive alto, tá? Tem gente que fala, eu vou parecer louca, vou falar alto, estou fechando a porta de casa. Mas mesmo que você fale para você mesmo, estou fechando a porta de casa, a chance de você lembrar que você fechou é muito maior do que você fazer. Porque, na verdade, ali a gente está no automático, no piloto automático, e a gente não está prestando atenção. Então, a gente culpa só a memória, né, Fernando? Mas o cérebro da gente tem muitas funções e as funções são interdependentes. A memória depende da atenção. Se eu não prestei atenção, eu não tenho como memorizar alguma coisa. Então, quando eu faço no piloto automático, a chance de eu não perceber o que eu fiz é muito grande. E aí, se isso acontece com frequência, é incômodo, é desagradável, né, a gente começa a sentir mal. Então, aí entra a necessidade de fazer uma técnica. Então, você vai. Esse automonitoramento nada mais é do que você trazer a sua atenção para aquilo que você está fazendo naquele momento, né? Então, você se regular. É uma das formas, por exemplo, é você falar para você mesmo: estou fechando a chave, a porta de Ah, casa, estou essa fechando o por carro. sinal, essa por sinal eu vou aderir. Eu até não é algo que me preocupa hoje em dia, talvez no futuro isso me preocupe bastante, mas é de fato uma regra do meu cotidiano. Eu não lembro esse piloto automático que a gente acaba embarcando, que É. vai nos deixando cada vez mais ressabiados. E eu vou aderir a essa técnica. A Raquel falou, comentou aqui na nossa live que ela vai aderir à técnica do alfabeto. Eu vou adotar a do falar em voz alta, que já fechei o carro, que já fechei a porta de casa. É super importante. Deixa eu te interromper rapidinho, Fabiana. Claro. Acho que o grande desafio, eu vou trazer um exemplo do meu cotidiano também. Eu Uhum. sei a importância que é fazer uma academia, especialmente nessa fase da minha vida. Eu sei que isso, além de me manter saudável fisicamente, vai ter um impacto tanto na minha saúde cognitiva, quanto também na social, aliviar o estresse, a ansiedade, dentre outros inúmeros benefícios que o É. exercício físico no meu cotidiano me traria para a vida. Mas eu ainda assim não pratico. A minha grande dificuldade é tornar o exercício físico uma rotina, fazer disso uma atividade do dia a dia. Tenho uma dificuldade enorme. E aí, quando a gente fala de estimulação cognitiva, e a gente também está falando de estimulação física, cognitiva, acho que existe um casamento entre ambos, a gente vai falar sobre isso, é uma das perguntas que eu tenho para ti, mas como que a gente pode fazer da estimulação cognitiva um hábito a partir Uhum. dos 50, a partir dos 60, ou mesmo, vou além, ao longo da vida? Como que a gente pode fazer com que isso seja também uma atividade do nosso dia a dia? Então, a atividade física, ela tá para lá de comprovada que tem inúmeros benefícios, como você falou. Mas é muito difícil aderir. Eu sou exatamente desse time que você falou. Mas o que eu percebi? Assim como a atividade física, a atividade cognitiva também precisa que você goste daquela atividade, que você tenha interesse por ela. Então, voltando para a atividade física, eu não gosto de academia. Eu já me matriculei várias vezes em academia e eu acabo só ajudando como instituição beneficente, porque eu vou 1, 2 meses. Eu faço É caridade, sócia investidora. sócio investidor, exatamente. E aí, eu não gosto. Eu não gosto do ambiente, eu não tenho paciência, eu não me integro naquele exercício, então eu tô lá puxando a barra e tô pensando já no que eu tenho que fazer quando eu chegar em casa e o que eu vou comprar no mercado. Eu não tô ali, eu tô ali, mas não tô ali. Aquilo para mim é muito chato. Há cerca de 1 ano atrás, eu resolvi que eu ia me matricular numa coisa bem diferente, que eu nunca tinha feito na vida. Eu fui fazer Kung Fu. Tem uma academia bem pertinho da minha casa e eu comecei a fazer Kung Fu. Eu tenho feito há 1 ano regularmente. Eu não Nossa. faltei. Eu tô adorando, entendeu? Talvez não seja o melhor exercício físico, enfim, não sei. Aí teria que ser um educador físico, um fisioterapeuta para nos falar.
Mas é uma atividade com a qual eu me adequei. Então, pelo menos eu tô me mexendo um pouco em relação ao que eu não tava. Porque a gente tem esse conhecimento. Então, era meio inaceitável para mim imaginar que eu sabendo que a diferença que faz na vida a atividade física, não estar fazendo. Então, eu acho que é isso, assim como a atividade física, a atividade cognitiva tem que ser algo prazeroso. E tem que ter um desafio. Então, não adianta você fazer mais do mesmo. Eu falo assim, muitas famílias me procuram e falam, a minha mãe sempre fez tricô e crochê. É bom, é ótimo. Aliás, trabalha muito a parte de planejamento, atenção, raciocínio. É bom. Mas se ela sempre fez isso, ela já faz no piloto automático. Então ela tem que fazer alguma coisa diferente. Exato. Pelo menos um ponto diferente, usar uma linha diferente, fazer um modelo diferente. Então a gente tem que buscar coisas que sejam prazerosas e que a gente, e assim também sem a obrigação, né? Eu tive uma senhora que eu atendi, infelizmente ela faleceu na pandemia, ela teve Covid e faleceu. E ela estava com 83 anos, eu acho, quando eu comecei a atendê-la, com o diagnóstico de Alzheimer. E aí, em busca de alguma coisa que fizesse sentido, que fosse motivador para ela, ela me disse que o sonho dela era ter aprendido a tocar piano e que ela nunca tocou. Nós fomos atrás de uma professora de piano para ela e ela começou a fazer piano com Alzheimer. E ela, em estágio já moderado. E ela aprendeu, Fernanda. A gente adaptou, colou Olha nas só. teclas. Ela não aprendeu, é claro, ela não virou, né, um Beethoven, mas ela aprendeu algumas coisas. A gente colou nas teclas as notas, algumas vezes pôs coisa colorida. Então, fomos adaptando. Ela tinha um teclado na casa dela, então ela fazia aula na escola de música com o piano e depois ela na casa dela treinava no teclado. Aquilo foi super interessante, estimulou muito a cognição, porque ela de repente fez conexões que ela nunca tinha feito. Ela fez uma coisa que ela sempre teve desejo, mas que ela nunca tinha feito. Então, a gente trabalha muito assim, não tem problema, você não tem obrigação, você não vai virar pianista, você não vai se sustentar por causa disso. Aprende. O que você aprender tá valendo. Se só aprender a tocar o dó, ré, mi, fá, sol e, sei lá, o parabéns a você tá valendo. Né? Então, é isso. Hoje mesmo eu conversava com um cliente que entrou mais recente, a gente estava fazendo a avaliação dele, e ele me dizia que ele está muito desmotivado porque pela pandemia ele parou de ir ao trabalho dele, que agora ele não está conseguindo voltar e que ele está se sentindo muito inútil. E eu dizia a ele, mas você tem que ter algum prazer em outras coisas além do trabalho, embora aquilo foi a vida dele. Ele começou a trabalhar criança, e enfim, ele tem uma vida só trabalhando. Eu entendo que é muito mais difícil você achar prazer em outras coisas, mas é que não é possível. Alguma coisa que você goste, você deve ter, né? E é isso, assim, a gente só vai estimular o nosso cérebro se a gente fizer coisas diferentes, que tenham um mínimo de desafio, mas que, acima de tudo, nos motive. Porque quando a gente faz alguma coisa obrigado, forçado, aquilo é muito mais tóxico para o cérebro do que benéfico. A gente está se estressando, a gente não está tendo prazer naquilo, a gente não está liberando neurotransmissores que vão nos ajudar a fazer mais conexões. A gente está enchendo o nosso cérebro de uma coisa estressante. E o estresse é tóxico para o cérebro. Então, esse é o grande ponto. E o prazer pode estar em coisas muito simples. Pode estar em ir em restaurantes diferentes, de culinárias que eu nunca aprendi. Que quando eu puser a comida na boca, tem sabores diferentes, temperos que eu nunca provei. Isso é um estímulo cognitivo. Né? A estimulação cognitiva não precisa ser algo mirabolante para funcionar. Eu posso ir a parques que eu nunca fui, eu posso me desafiar a dançar, encontrar alguém, a entender a letra de uma música que está em outra língua. Enfim, eu posso fazer coisas muito mais simples, muito mais cotidianas e que vão ser estimulantes. Eu achei super legal. Você, inclusive, deu algumas recomendações de como que a gente pode fazer isso no cotidiano, tornar isso uma atividade regular, um termo que, inclusive, a Mônica colocou aqui para a gente, dizendo que para ela a regularidade também é um grande desafio, assim como o exercício é para mim, né, tornar ele regular. Mas, obviamente, existem, e você como pedagoga sabe, existem inúmeros approaches e técnicas para trazer tanto a estimulação cognitiva quanto a regularidade da estimulação. Agora, é possível
tirar a estimulação cognitiva de uma, digamos, a gente está falando de estimulação, de um treinamento, tirar da Uhum. sala de aula e personalizar isso para cada pessoa. Você mencionou o piano, eu posso mencionar aqui, por exemplo, meu pai, que detesta essas atividades de pintar coisas de artísticas. Ele já disse, não, pelo amor de Deus, se eu um dia tiver Alzheimer, não me coloca nessas aulas em que todo mundo faz a mesma coisa. E eu conheço idosos que detestam Roberto Carlos, que detestam Ronivon e que adoram Metallica e aí por diante. Então, nós envelhecemos de maneiras múltiplas e de forma heterogênea, como inclusive está no site dos 50 mais ativo. Então, é possível personalizar e trazer um toque especial para cada uma dessas pessoas, buscando uma estimulação em algum lugar específico, como, por exemplo, as atividades dos 50 mais ativo? Sim, é possível. Na 50 mais ativa, a gente já faz os dois. Nós temos os grupos de estimulação cognitiva, que acontecem tanto diretamente conosco, na 50 mais, quanto a gente está com essas aulas, né, que a gente chama de poderosamente, dentro de uma operadora de saúde, é um plano de saúde que traz isso como um benefício para os idosos, por entender. Aliás, eles dão para todos, mas a maior parte dos frequentadores são 60 mais. Justamente por entender que isso previne doenças, onera menos a operadora de saúde. E trabalhamos também a domicílio, fazendo um plano individual e personalizado. Quando a gente faz esse plano individual e personalizado mesmo. A gente às vezes vai cozinhar com o idoso, a gente leva em lugares diferentes, a gente busca coisas que tinham a ver com o cotidiano dele, que ele tem interesse. Você falou, por exemplo, meu pai detesta pintar, mas tem gente que nunca fez isso e quando a gente leva, eles gostam. Embora a parte de artes não é que a gente não dê, mas normalmente a gente acaba oferecendo para quem realmente demonstra interesse nisso. Porque existe um preconceito muito grande. Então, por exemplo, para homens, a gente não pode dar uma atividade de jardinagem, por exemplo, como uma coisa estimulante se ele não gostava de cuidar de plantas antes. Existe uma série de preconceitos. Então, a gente acaba trabalhando, por exemplo, livros. Teve um senhor que eu atendi por alguns anos, e assim, foi um dos pacientes que mais me marcou. Ele era um professor universitário, um catedrático, um jurista, né? Ele trabalhou na formatação da Constituição de 88, enfim, ele tinha 13 livros jurídicos dele, ele era super renomado na área dele. E aí, quando a gente começou a trabalhar com ele, começamos com coisas mais genéricas, aí mudamos para música, ele se interessava muito em música. E aí, na sequência, um dia a gente descobriu que ele tinha o sonho de escrever livros de contos. Ele era fã do Machado de Assis, tinha lido todos os livros do Machado de Assis, sabia tudo sobre Machado de Assis. E ele disse que o sonho dele era ter escrito contos. Nós começamos a escrever contos com ele. Então, eu levava o note, ele falava e eu ia escrevendo, às vezes fazia alguma pergunta ou colocava para ele, olha, aqui talvez não ficou tão claro, o que o senhor vai colocar? Ele escreveu 3 livros de contos. 2 de contos adultos. Cada livro tinha uns 20, 30 contos. E aí o último, que foi antes dele adoecer e vir a falecer, ele quis escrever para as netas. Para bisneta, para os bisnetos. Ele falou, poxa, mas eu tenho bisnetos, porque ele escrevia uns contos muito adultos, em alguns momentos eram até mais sensuais. Então, assim, ele falou, meus netos não podem ler meus contos. Então, eu quero escrever um para eles. E ele escreveu vários contos que mais eram fábulas, assim, sabe? Porque eram todos os animais que falavam, E foi uma graça, a família se encantou com aquilo, né? Em muitas casas a gente faz livro de vida, então a gente organiza as fotos, e aí cada foto dá para trabalhar tanta coisa, né? Então quando você pega uma foto, você trabalha quem são aquelas pessoas, o nome, a data daquela foto, quantos anos a pessoa tinha naquela
fase, o que estava acontecendo na vida dela na época daquela foto, aquela foto se passa onde, né? Às vezes tem uma árvore de Natal atrás, às vezes tem um ovo de Páscoa na frente, ou sei lá, é um batizado, e você consegue perceber pelos detalhes da foto que evento é. Então, que evento é esse? Como é que a gente se veste nesse evento? Conta a história dessa foto, e aí a gente escreve, ou a própria pessoa escreve, né? É possível fazer com um caderno esse livro, sabe? Eu comecei com algumas pessoas fazendo em cadernos de desenho, que tinha espaço para a pessoa escrever, colar outras coisas. Dá para fazer com álbuns, tem uns álbuns lindos com espaço para escrever. E hoje em dia, que está muito mais fácil, né, do que quando eu comecei, a gente faz isso online, faz um livro, um fotolivro que a gente personaliza na internet, põe as histórias e manda imprimir e ele recebe em casa. Né? Então, assim, é super bacana para a família. Eu tive famílias que, quando foi ler o livro de vida, falou: Nossa, eu nunca soube dessa história da minha mãe, eu nunca. Porque no dia a dia, a gente, na família é isso, a gente corre, a gente não tem tempo, tá envolvido nas atividades da casa e do cuidado e do trabalho, e às vezes a gente não tem tempo de sentar e ouvir aquilo que ia ser tão precioso pra gente, né? É verdade. É, eu estou pensando aqui, dentro dessas várias técnicas que tu trouxeste, se existe uma característica fundamental para aquele profissional trabalhando com estimulação cognitiva, porque eu imagino que, e a gente vê isso o tempo inteiro. Eu trabalhei como voluntário na vacinação em Porto Alegre, na Uhum. vacinação da Covid-19, naquela fase aguda da pandemia, onde nós estávamos vacinando super idosos de 90 anos, de 80 anos, e eu via profissionais de saúde que trabalham com essa comunidade todos os dias, com essa população, dizendo: ai, deixa eu ver o bracinho, Ai, levanta o bracinho, levanta a camisetinha, falando no diminutivo, diminuindo a história de vida daquela pessoa, como se fosse um bebê, como se fosse uma criança, um idoso que já estava há um ano trancado dentro de casa, potencialmente isolado de sua família, isolado de seus amigos, isolado de sua vida. E, e isso é muito triste. Eu vejo frequentemente profissionais de saúde, inclusive profissionais com um ótimo treinamento profissional, com currículo invejável, falando dessa maneira, no diminutivo, ou então sem olhar nos olhos, sem um contato físico adequado, sem uma postura, sem uma comunicação verbal, não verbal, que seja positiva. Quais são as características essenciais para quem trabalha a estimulação cognitiva? Porque ela tem que ser prazerosa, né? Lembrando o que tu já falou antes, tem que ser um tem. prazer, senão ela não vira uma regularidade. Eu falo muito assim para os meus pacientes: eu vou trazer uma atividade. Se você não gostar, me fala. Você não está me ofendendo. E aí cabe a mim pensar como é, por exemplo, eu vou trabalhar a sua atenção com essa atividade. Se você não gostou, eu tenho que pensar em outra atividade que também vai trabalhar a atenção, mas que seja prazerosa. Esse é o meu trabalho, eu falo para eles. O de vocês é só gostar. Eu acho que assim, existem alguns pilares sim de característica para trabalhar com idoso, né, com pessoas idosas. Na verdade, para trabalhar com gente, Fernando, não vou falar só com idoso. A primeira coisa que você tem que ter é respeito. Né? Então, assim, por que fala bracinho? Assim, nossa, eu já tive muitos embates com cuidadores que falam: ai, a vozinha. Vozinha, ela é sua avó? Ela não é sua avó. Então você não pode chamar de vó. Você Exato. gosta de alguém? Se ela gosta de ser chamada assim. Tem gente que até gosta, mas assim, é minoria, para ser bem sincero, que gosta. E aí o mínimo que eu tenho que fazer é perguntar se a pessoa quer ser chamada assim, se ela se sente à vontade, se ela se sente confortável. Então, o que eu acho assim é o respeito. E aí a gente tem que lembrar que o idoso, em qualquer condição de saúde, ele pode estar assim acamado, numa etapa que já não se comunica. Ele é um idoso que tem 80, 90, 100 anos de história de vida. Ele não nasceu naquele momento. Você está conhecendo ele naquele momento, mas ele não nasceu. Então ele tem uma bagagem biopsicossocial enorme, e a gente tem que encarar ele com toda essa bagagem. Né? Então, a hora que eu reconheço que aquela pessoa é muita coisa, né? Eu tinha uma senhora que eu A gente atendi, adora história, pode trazer sempre os teus casos, a gente e adora aí, história. assim, uma história Ela era uma mulher muito forte, mas ela se achava muito fraca.
Então, ela casou, na época dela, a mulher casava, parava de trabalhar, né? Porque para o homem era uma ofensa a mulher trabalhar. Então, o marido queria que ela parasse de trabalhar. Ela teve 3 filhos. Quando os filhos já estavam adolescentes, ela começou a entrar num processo de depressão. Porque ela já os filhos já não precisavam muito dela, ela começou... E aí, o que ela faz? Sem contar para ninguém da família, ela vai e se inscreve num processo seletivo para ser professora de inglês. Numa grande rede de inglês, que acho que hoje em dia já nem... Não sei se ainda existe, mas enfim. E ela se inscreve para ser professora e passa nesse processo. E ela começa a dar aulas. E aí o marido depois descobre, não gosta, fala que ela não precisava ir trabalhar, mas ela fala, não, eu vou continuar indo, né? Pode ficar tranquilo, eu vou dar conta do meu papel de mãe, de esposa, e trabalhar. E ela vai. E ela não teve, ao longo da vida dela, um incentivo do marido para esse papel, mas ela continuou indo. Ela ficou... ela era tão boa que, de professora, ela passou a editora dos livros desta rede. Ela fez, acho que, quase 40 livros didáticos para essa rede, que era, né, uma franquia em rede nacional. E ela não via valor no trabalho dela. E aí, cada vez que ela falava, eu falava, mas a senhora é um mulherão. Eu falava, pelo amor de Deus, a senhora é seu marido. Superou a depressão, não deixou a peteca cair numa época que era difícil, que, né, enfim, a senhora foi um mulherão. E aí ela falava, ai, você levanta meu ego. E aí ela falava para todo mundo que eu falava que ela era um mulherão. Então, assim, se eu não reconhecer tudo que ela fez de maravilhoso ao longo da vida dela, ou mesmo o que ela errou, porque, Fernando, ninguém envelhece e vira santo, né? A pessoa tem uma história de vida atrás. Ela pode ter sido maravilhosa, ela pode ter sido ruim, ela pode ter sido uma história de vida difícil, com erros, com acertos. E às vezes a pessoa precisa se perdoar também, mesmo que os outros não perdoem. Ela precisa entender que ela deu aquilo que ela tinha naquele momento. Então, eu acho que a hora que a gente reconhece, a gente cria vínculo com esse idoso que está sendo atendido. E aí, quando você cria vínculo, você consegue tudo, né? Então, todas as vezes que a gente entra numa casa, eu falo para a família assim, não estranha as primeiras sessões. A gente vai bater papo, vai ser uma coisa mais leve. Já é um trabalho. Pode não parecer, mas já é um trabalho. Até porque as famílias têm uma expectativa que você vai chegar, vai dar muito exercício e o idoso vai recuperar, voltar à funcionalidade integral. E não é isso, né? Então eu Que falo, é não estranha. importante também alinhar as expectativas da família, né? Com certeza, a gente até pode falar disso na sequência. Mas aí eu falo, não estranha. Primeiro eu preciso criar vínculo. Porque a hora que ele confiar em mim, ou ela confiar em mim, e entender que eu tô aqui para ajudar, que eu respeito toda a bagagem, que eu entendo todas as dores, porque podem ser 1000 dores, pode ser porque tá em casa, pode ser porque, sei lá, os filhos brigaram, pode ser porque o filho mora longe, ou pode ser porque envelheceu sozinha, não tem filhos, enfim, cada um tem a sua dor. E a gente tem, a hora que você entender e respeitar isso, e aí dali em diante começar a trazer coisas que também valorizem essa pessoa. Então, eu sempre levo coisas que têm a ver com elas, né, que elas gostam, mas intercalo com coisas que são mais gerais, porque é muito difícil você personalizar atividades e trabalhar todas as funções. Mas a hora que eles confiam na gente, a gente consegue muita coisa, né? Então, essa semana, por exemplo, eu tive 3 pessoas que eu atendo a domicílio que precisavam assinar uns documentos para o familiar e não estavam assinando. Eu falei, deixa aqui o documento. E aí eu consegui que os 3 assinassem. A assinatura precisava reconhecer em cartório, então precisava bater, precisava ser igual a que tem no cartório. E aí a gente, não, vamos treinar primeiro. Por quê? Porque a gente cria um vínculo. E aí eles passam a confiar. E a gente não tem o vínculo familiar. Nessa hora, isso ajuda, né? Nessa hora, isso tem um lado positivo. Então, teve uma filha uma vez que me falou assim, mas por que a minha mãe com você toma o remédio, acredita que tem que tomar o remédio, e quando a gente fala, ela fala que ela não vai tomar? Você faz algum complô com ela? Pra gente depender de você? Eu falei, não, a gente pode trocar. Você fica cuidando da minha mãe, porque daí provavelmente você vai conseguir mais coisas do que eu, e eu fico cuidando da sua. Porque a hora que a gente tem esse vínculo afetivo, essa história de vida, essa hierarquia por ser mãe, pai, vó, avô, é diferente, né? Por ser cônjuge, às vezes é a esposa cuidando do marido, o marido era o chefe da família, né? Ele gerenciava tudo, de repente ele
não tá conseguindo, e a esposa tem que assumir, é muito difícil, é muito doloroso. Quando a gente entra, a gente não tem esse vínculo, essa história junto. É muito mais fácil, né? Tem um Então, cachorro criando vínculo aí, né? tem um cachorro querendo. Espera um segundo que eu vou abrir a porta pra ele. Esse é meu outro idoso que tá sendo cuidado, porque o cachorro tá com 14 anos e aí ele fica, ele não sabe pra onde ele vai, tadinho. Querido. Mas é E, isso, Fernando. Fabiana, como é que a gente consegue alinhar as expectativas? Porque eu acho que, bom, trabalhando com Alzheimer no geral, já é difícil alinhar as expectativas da família com relação a tratamento farmacológico, com relação às etapas da doença, com relação a assuntos legais. Como que você consegue, quando buscada por essas famílias, alinhar as expectativas dizendo, olha, o que a gente vai fazer aqui não vai anular a demência, não vai trazer a pessoa de volta a 20 anos atrás, como era, como vocês têm ainda em mente, como vocês gostariam. Como que vocês conseguem trabalhar essas afirmações? A gente começa sempre com uma anamnese com a família, né? Então a gente quer entender o que aquela família espera quando ela busca o trabalho. E aí ali a gente consegue entender. E aí na sequência a gente explica. Não existe cura para a doença, né? Então a estimulação cognitiva não é uma cura. A gente não reverte as perdas que ele já teve. O que muitas vezes a gente consegue, que algumas famílias falam, ele melhorou, é que às vezes a gente consegue instalar algumas técnicas mesmo, alguns materiais de apoio, colocar calendário, para diminuir um pouco a dependência para saber. Então, a gente tem, por exemplo, pacientes que perguntam para o cuidador familiar 30 vezes por dia, que dia é hoje? Que horas são? A gente tem um compromisso hoje? Então, a gente tenta também tirar um pouco do estresse desse cuidador, instalando e treinando. Aí a gente precisa dele também. Então, no começo, a gente acaba até aumentando a carga dele. Então, instalando alguns recursos externos para o qual ele pode perguntar, né? Eu tenho usado muito, por exemplo, a Alexa ultimamente. Algumas casas têm comprado, e aí eu treino o idoso para quando quiser saber que dia é, perguntar para a Alexa e não para o cuidador. Porque a Alexa não vai se estressar. Você pode perguntar cada 2 vai responder. Mas o cuidador, uma hora que tá cuidando da casa, fazendo almoço, e aí tá ali respondendo que oração, que oração, que oração, que dia é, que dia é, que dia é, ele estoura, né? É Então, verdade. para Alexa. E aí eu treino o familiar para falar, você não vai responder. Cada vez que ele te pedir, você tem que pedir para ele perguntar para Alexa. Eles são capazes, dependendo do estágio, claro, eles são capazes de aprender. Então a gente consegue treinar e ensinar a usar alguns recursos. Esse é o primeiro ponto, né? A gente ver dentro do que a família tem de expectativa e o que está cansando a família, o que é possível a gente fazer alguns treinos e melhorar. Não é porque a pessoa melhorou da doença, a gente melhorou as estratégias de combate ali aos sintomas da doença. E aí, na sequência, a gente explica que o foco principal é que a pessoa demore o máximo possível para evoluir na doença. E é isso que a gente tenta. Às vezes eu atendo, assim, tem famílias que eu atendo há 5, 6 anos, e aí a pessoa fala, mas eu não vi muita mudança. Eu falo, mas você viu piora? Ela fala, não vi. Então, eu já estou feliz. Porque é para isso É que o a gente nosso ganho. é um ganho, porque nós estamos numa guerra muito injusta. Existe uma doença progressiva que está ali matando o neurônio, desconectando as redes neuronais, e a gente está em outro lado tentando fazer novas conexões para preservar aquilo o máximo de tempo possível. Nem sempre é uma guerra justa, muitas vezes é injusta essa disputa, e às vezes a gente perde, principalmente se tiver intercorrências no meio do caminho. Então, teve a pandemia, isolamento social por um tempo, a pessoa deixou de fazer as atividades, teve uma queda, e aí, às vezes, essa queda causa uma dor intensa, ou a necessidade de passar por um procedimento cirúrgico. Um AVC, uma grande mudança, uma grande perda. Entendeu? Então, assim, às vezes tem intercorrência, isso a gente também sempre explica já logo na anamnese, olha, não existe receita de bolo, a gente vai fazer o máximo, mas existem intercorrências que acontecendo vão colocar muito do que a gente trabalhou a perder, né? Então, a gente tenta, assim como a atividade física, né? Mesmo que você faça pouco, mas faça, é melhor do que não fazer nada. Então, a gente tem esse ganho. Então, eu sempre pergunto também como é a rotina daquela pessoa idosa. Ela acorda, aí ela dá uma volta no quarteirão e aí ela senta e fica na TV o resto do dia.
Aí eu falo, tá, então se eu vier e fizer atividades com ela, você entende que isso já foi muito mais do que assistir televisão? E que esse é o nosso ganho também? Então a gente deixa muito claro, nós não vamos ter a cura e provavelmente não vamos ter melhoras nos sintomas, mas nós vamos tentar ao máximo diminuir a sobrecarga do cuidador com as estratégias e estimular para criar novas conexões, né? E, Fabiana, existe algum benefício em particular quando a gente coloca em perspectiva a atividade feita de maneira individual e aquela feita em grupo, no coletivo? Existe algum ganho que a gente pode utilizar para optar entre uma delas? Então, cada uma tem o seu benefício, né? A socialização é uma coisa incrível e é muito bom de ver como eles se integram e conversam e começam a aprender. Quando eu tive o grupo de apoio para pessoas com Alzheimer aqui em São Paulo, eles lembravam, imagina, uma pessoa com Alzheimer lembrava da outra e às vezes não sabia o nome, mas histórias que ela tinha contado. Então, a socialização é incrível. Enquanto a gente puder socializar, a gente tem que fazer isso. Só que quando a gente trabalha em grupo, a gente não consegue ir nas necessidades individuais. Então, o atendimento individual, ele proporciona, igual a história da Alexa, que eu falei, que a gente vai lá, ensina a Alexa, ensina a usar um calendário, coloca alguma coisa no banheiro para ele lembrar a sequência, ou organiza o armário para que ele consiga se vestir sozinho. A gente já deixa separado por dia da semana uma muda de roupas, então ele já sabe que ele vai lá e vai pegar aquela muda e ele não precisa ficar perguntando, ou mesmo vai vestir uma coisa que não tenha muita relação. Enfim, a gente consegue organizar um pouco para que parece que ele melhorou, mas na verdade a gente organizou. No individual eu consigo fazer isso, no coletivo não. A gente até orienta, mas às vezes eu tenho a sensação de que isso pode ser até uma coisa a mais para o cuidador, que vai ampliar a sobrecarga dele do que ajudar. Então, se eu falar para o cuidador que ele tem que fazer mais coisa do que ele já faz, em vez dele escolher a roupa, deixar conjunto, separar, eu estou pondo mais coisa para ele, que ele não precisa disso. Então, quando a gente entra, né, com alguém especializado para atuar no domicílio, a gente tem algumas vantagens nesse aspecto. Ela não tem que olhar tudo, ela vai olhar algumas coisas e aí ela ganha tempo e mais qualidade nisso. Mas a socialização é incrível, assim, se puder ter os dois, tem os dois. Seria o casamento ideal. Seria o casamento ideal. Ah, não dá para ter os dois, só vou ter o individual. Então, em outros momentos, tente fazer esse idoso socializar. Que isso também é muito comum e pós-pandemia piorou. As pessoas não se falam, não se visitam, não se telefonam. Porque tá com medo do vírus, né? Não vai mais à festa, não vai mais a um local público para ver gente, né? Isso é importante. Não dá para fazer o coletivo, então faça individualmente dessa forma. Ah, só dá para fazer o coletivo? Então tenta, dentro da rotina, ou mesmo pedir para alguém que não está ali direto com o cuidador, pelo menos uma vez por semana fazer alguma coisa, né? Ou crie coisas que o idoso possa fazer. Porque a inutilidade está sem fazer nada. Isso é o pior para o cérebro. A gente precisa fazer alguma coisa. Tinha um rapaz que frequentava o nosso grupo de apoio da Brás, que a mãe se queixava que ela não... Era ele e a mãe só. E aí a mãe sempre cozinhou e agora ela não tinha mais condições, ele que cozinhava. E aí ele sempre se queixava que a mãe se queixava que ela estava sem fazer nada, que ela tinha virado inútil, que não sei o quê. Então ele tinha um vidro de feijão propositalmente sujo para ela escolher. Então, enquanto ele fazia o almoço, ele falava: mãe, me ajuda, vai escolhendo feijão para mim. Ela passava, ele fazia o almoço inteiro e ela lá escolhendo feijão. Quando ela terminava, ele: nossa, obrigada, você me ajudou tanto, vou pôr para cozinhar. E ele voltava tudo pro vidro no dia seguinte: mãe, por favor, me ajuda, escolhe feijão. Porque a gente tem, assim, o que é prejuízo na doença, a gente tem que usar a nosso favor. Ela não lembrava. Claro. Então ela fazia de novo e ela se sentia bem com aquilo. Então a gente tem, só consigo manter o meu idoso fazendo um trabalho coletivo, porque de fato acaba sendo um custo menor, tal. Então, pelo menos em casa, tente colocá-lo fazendo alguma coisa, não deixe ele na TV. Ele vai estar só sentado, ele não vai estar prestando atenção na TV, ele não vai estar fazendo nada e ele não vai ter ganho nenhum. De fato. Fabiana, eu quero aproveitar uma última pergunta que eu quero muito te fazer com relação àquela temática do empreender nesse mercado. A gente já está terminando a nossa live, infelizmente. Sempre é infelizmente, para mim, pelo menos, porque as conversas
enriquecem muito aqueles que trabalham como eu, como tu, dentro desse segmento. Eu quero saber qual foi, ou de repente, qual é o grande desafio que você, como empresária, lembrando, a Fabiana, ela é pedagoga de formação, ela tem especialização em gerontologia, ela é administradora, ela tem uma empresa, ela investe nesse mercado. Qual é o grande desafio hoje de empreender no mercado da longevidade? Qual vem sendo a tua experiência com relação a isso? A gente tem cerca de 5 minutos ainda, quero te dar a oportunidade também de fazer as considerações finais, mas não quero perder a oportunidade de perguntar isso. Sim, eu acho que a maior dificuldade é porque o mercado, quando eu entrei, como eu te falei no começo, eu não via isso como um mercado, eu via isso como uma atividade profissional da qual eu me identificava e me interessava. Hoje em dia, a gente tem muitas empresas que entendem que isso é um mercado lucrativo. E aí, muitas vezes, vem sem a especialização. Então, eu acho que o grande desafio é concorrer com empresas que investem muito mais em marketing do que na especialização daquilo que fazem. Acho que seria, assim, o principal, porque idoso, nós temos um número tão grande que quanto mais empresas a gente tiver, mais a gente vai conseguir atender. A gente não tem ainda, a gente não tem número de geriatras o suficiente para atender o que tem de idoso no Brasil, a gente não tem número de cuidadores o suficiente. Então, não é uma concorrência o problema é a concorrência desleal, assim, quando a pessoa não tem uma qualificação e cobra por um serviço similar e entrega com menos qualidade. E que também é um problema, porque daí a gente queima a área como um todo, né? A pessoa não identifica a qualidade em serviços como um todo. Então, é comum a gente ouvir falar, sei lá, cuidadores, é muito difícil encontrar um cuidador que presta, então eu estou desistindo de cuidador, eu vou botar numa instituição. Tem vários muito bons, mas tem aqueles que não têm a qualificação, e aí como não tem a qualificação e às vezes até cobram mais barato, eles vão. Só que eles não prestam um bom serviço e fica uma imagem de que é a categoria que não trabalha direito. E não é isso. Então, eu acho que esse é o maior desafio hoje. A gente, para falar sobre envelhecimento, a gente tem que entender o público idoso. Entender principalmente que eles são um grupo extremamente heterogêneo. Não dá para pôr na mesma cesta. Assim como os adultos. A gente entende isso tão bem quando vai falar com um adulto, quando vai abrir uma empresa voltada para o público, sei lá, entre 20 e 40 anos. Por que a gente não consegue entender isso para o público 60? Né? Tem um idoso roqueiro, tem um idoso hippie, tem um idoso que gosta de fazer tricô ainda, tudo bem, ele pode ser o que ele quiser, ele tem isso. Então a gente trabalha muito nos paradigmas, nos estereótipos, não entende o público que a gente está atendendo, e eu acho que esse é o nosso maior problema na área hoje. Legal, Fabiana, para a gente sintetizar toda a nossa live, eu vou te pedir 2 dicas. Essas dicas têm que ser muito curtas, uma palavra, uma frase. Quero primeiro uma dica para quem está empreendendo nesse mercado. Quero uma dica para quem trabalha com estimulação cognitiva e uma dica para quem está enfrentando demência em casa. Bora? Bora. Então, para quem empreende, estude o envelhecimento, não só o mercado, mas o envelhecimento. Como é que se envelhece, o que acontece, quais são as alterações que a gente tem em visão, em audição, em paladar, para que você entenda melhor o seu público e saiba prestar um bom serviço. Para quem tem um idoso em casa, paciência e criatividade. Né? Não tem receita de bolo, você sabe cuidar de alguém com Alzheimer. Você faz uma coisa um dia, dá super certo, no outro dia você vai fazer a mesma, não dá certo. Então, assim, tenha paciência, tenha criatividade e se cuide, né? O cuidador tem que cuidar dele mesmo em primeiro lugar. Aquela metáfora da máscara de oxigênio do avião, né? Coloca em você primeiro e depois no outro. Eu sempre uso. Então eu acho que esse é o melhor conselho, assim, em relação a quem tem um idoso em casa com alguma dependência. Não precisa, a gente fala muito no Alzheimer porque é uma área que a gente está atuando. Tem vários problemas que trazem a dependência, né? E para quem vai trabalhar com estimulação cognitiva, conheça o seu cliente. Não pense só em atividades que já são prontas, adapte,
busque coisas que ele tem interesse, não se cobre de ter uma melhora, porque isso também é uma coisa que a gente se cobra. Eu quero ver resultado. Não, às vezes a gente não vai ver muito resultado, a gente simplesmente não vai ver piora, né? Então, Uhum. eu acho que é isso, assim, tenha humor, tenha bom humor, tenha leveza no trabalho, torne aquele momento uma coisa super prazerosa, da qual ele vai querer continuar fazendo, né? Vários clientes que eu atendo, né, a domicílio, a família me liga e fala, olha, eles não aceitam ninguém, nunca ninguém para aqui, já tem tantas pessoas, mas vem e vamos ver. E, em geral, assim, graças a Deus e também ao tudo que a gente estuda da área, né? Não vem assim como uma sorte. É dificílimo depois eles não quererem mais, porque a gente torna aquele ambiente e aquele momento gostoso, do qual eles esperam. Eu tenho clientes que falam assim: você não pode vir todo dia? Então eu falo: não, senão você vai enjoar e aí você não vai querer me ver mais. Então, assim, eu acho que quem vai trabalhar com estimulação cognitiva é isso. Tem que estudar, não dá para fazer, tem que ter muita criatividade, tem que ter o conhecimento daquela pessoa, você tem que estudar a sua pessoa atendida, né? E tem que ter, tem que fazer daquele momento um momento muito especial, muito agradável. Perfeito, Fabiana, muito obrigado por todas as dicas. Ó, o pessoal está agradecendo aqui, a Drica, a Adriana, a Mônica. O pessoal está comentando que as dicas foram ótimas. Eu tenho a mesma impressão, adorei a nossa conversa, foi o nosso primeiro bate-papo, tenho certeza que foi o primeiro de muitos. A gente Opa, logo, logo vai se ver também em um outro projeto que a gente tem, né, Fabiana? vamos, Deus. E depois a gente conta para o pessoal. Fabiana, muito obrigado, sabes que tu pode contar comigo também. E para o Obrigada. pessoal que nos acompanhou, a live vai ficar salva aqui no nosso perfil, então vocês podem mandar para outras pessoas, para os amigos, familiares. E na quinta que vem, 19h30, a gente tem um outro encontro aqui no @Hope Neuropsiquiatria, o Instagram da Hope. Valeu, Fabiana, um abraço. Tchau, Fernando. Obrigada, viu? Boa noite.